Recorramos aqui, eu tenho usado nas últimas aulas muitas vezes o livro do Matoso Câmara Júnior, porque realmente ele é bastante... Eu estou com ele também aqui por razões óbvias. Ele é bastante sintético e eu vou, no caso do acento, ler aqui o que ele traz e no meio da leitura eu vou pedir um comentário. Acento é a maior intensidade ou a maior altura com que a emissão de uma sílaba se opõe às que lhe ficam contíguas numa enunciação. Vejam só que formulação lapidar. Lapidar. Vou repetir, é a maior intensidade ou a maior altura, no caso referindo-se a tom, com que a emissão de uma sílaba se opõe às que lhe ficam contíguas numa enunciação. O acento de intensidade ou de altura, conforme a língua, entra na estruturação fônica do vocábulo, criando um contraste na emissão das sílabas. As línguas se dividem em dois grupos de acordo com a natureza do acento que utilizam em seus vocábulos. Línguas intensivas, ou de icto, línguas tonais, ou de altura, foi exatamente a distinção que o professor Sérgio fez ainda há pouco. O português é uma língua intensiva, mas a gramática portuguesa usa, no estudo do acento, a nomenclatura do grego. A palavra latina acento vem de ad cantus, porque aí ocorre um fenômeno corrente em latim, que é a apofonia. A vogal de uma sílaba do radical, a primeira vogal da sílaba, a vogal da primeira sílaba da palavra radical, que no caso é cantus, por influência da presença de um prefixo que antecede, muda de natureza. Então, ad cantus, acentus, daí acento, em português. Nada como conhecer a etimologia das palavras. Daí os adjetivos tônico, derivado de tom, átono, sem tom, exato, para a sílaba que tem ou não acento, respectivamente, e os compostos oxítono, tom agudo, exato, paroxítono, para o lado de, proparoxítono, pro-antes, do paroxítono, para classificar os vocábulos portugueses pela posição do acento. Exatamente. Tem-se assim em português, como já se tinha em latim, primeiro, vocábulos oxítonos ou agudos com acento na última sílaba, por exemplo, a palavra ocular. Sim. Vocábulos paroxítonos ou graves com acento na penúltima sílaba, por exemplo, açúcar. Vocábulos proparoxítonos ou esdrúxulos, exemplo, óculos, com acento na antepenúltima sílaba. Exato. Eu queria só fazer uma observação. Eu não sei se o professor Matoso Câmara Júnior, que era um verdadeiro sábio, se distraiu ao falar de palavras oxítonas em latim. Não é za. A língua latina não tem vocábulos oxítonos, da mesma maneira que a língua francesa não tem vocábulos proparoxítonos. Mas isso é apenas uma observação feita de passagem, porque, como já sabiam os antigos, quandoque bonus dormitat Homerus. Nós podemos traduzir em português como cochila vez por outra o bom do Homero. Gostou? Eu consegui traduzir no decassílabo. Maravilhosamente. Para quem não sabe, no latim a chamada pronúncia restituída. E a pronúncia tradicional, que varia muitas vezes de língua para língua. A pronúncia reconstituída, a que se refere meu amigo Sidney, é uma tentativa de reconstituir o que teria sido a verdadeira pronúncia do latim na época romana. É uma tentativa que, a priori, desde o começo, nós sabemos que vai funcionar, vai ter êxito até certo ponto, por uma razão muito simples. Nós não temos, os romanos não deixaram fitas gravadas ou discos de acetato com o latim que eles falavam. Então nós temos que chegar lá por vias travessas.
mais... Uma via dedutiva, mais ou menos claro, razoável. O testemunho dos antigos. Outro testemunho importantíssimo para este fim é ver como as palavras latinas eram representadas em grego. Por exemplo, os gregos escreviam o nome de César com K. K, alfa, iota, sigma, a, rho. Caesar. Daí o alemão atual, Kaiser. Daí o alemão atual, Kaiser. E há uma coisa muito importante. Daí a prova cabal de que o C inicial em latim tinha sempre o som duro equivalente a K. Portanto, o nome daquele grande orador e pensador latino, Marco Túlio Cícero, em latim era Marcus Tullius Cicero, e não Cícero. E Cícero, por acaso, sabe o que significa? Grão de bico. Olha. Pois é, era um cognome da família que se transformou em nome. Isso acontece, não é? Acontece o tempo até todo. Hoje, né? Até hoje, né? E de que maneira? E aqui também não nos custa lembrar que no grego também houve uma tentativa de restituição da fala feita por Erasmo de Roterdã. Exatamente. É a chamada pronúncia grega erasmiana. Exatamente. Alguns aceitam, porque outros não. Até então o grego clássico evolveu como latim e se transformou nos diferentes dialetos do grego moderno. E esta evolução implicou a mudança de muitos fonemas. E Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro grande humanista europeu, era um erudito, tentou reconstituir a pronúncia clássica do grego, para a qual reconstituição vale também mutatis mutandis, a observação que eu fiz há pouco a respeito da tentativa de reconstituição da pronúncia do latim. Não é? Perfeito. Prossigamos então aqui com o Matoso. As sílabas inacentuadas ou átonas apresentam, por sua vez, uma gradação na sua fraqueza de emissão ou atonicidade. Um exemplo aqui são os pronomes átonos METC, que para nós são pronunciados com certo açúcar que pesa, e para o português lusitano eles são quase sibilantes, eles são quase impronunciados. São quase consoantes. São quase consoantes, exatamente. E isso é um dos pontos em que fica muito marcada a diferença de pronúncia do português americano, do português brasileiro, falado no Brasil, e do português europeu. Os portugueses contemporâneos têm a tendência a tornar mais e mais tênues, a ponto de, às vezes, quase desaparecerem as vogais pré-tônicas, ou seja, anteriores à sílaba tônica, das sílabas anteriores à tônica, e as vogais pós-tônicas. E eu gosto de dar como exemplo deste fenômeno a palavra percebes, que é a segunda pessoa do singular do presente indicativo do verbo perceber, que nós outros brasileiros pronunciamos percebes, e as três vogais se ouvem. Em Portugal é corrente a pronúncia percebes, em que nós temos uma primeira sílaba com a vogal quase totalmente desaparecida, e o mesmo se dá na última sílaba. Na primeira sílaba nós temos esse R que absorve uma parte da vogal, é o que em fonética se chama um R sonante, percebes. E na última sílaba a vogal E átona praticamente desaparece também. O que nós ouvimos é um B, a consoante B oclusiva, seguida da consoante sibilante S, chiada, como naturalmente deve ser em Portugal e no Rio de Janeiro. Em suma, no português lusitano, a música da língua comporta
um maior número de atonicidades. Sem dúvida, por exemplo, sem dúvida alguma. Nesses pronomes átonos, isso então é muito marcante. Muito. Amut. Ou seja... Você disse amut? Amut. Amut. É claro. O T é tão átono que quase eu sou apenas com uma consoante língua dental surda. É verdade. E um corolário disso, é um corolário óbvio, é que para um estrangeiro que está aprendendo português, é mais fácil entender o português americano, o português do Brasil, do que o português europeu, porque nós pronunciamos todas as vogais. E o português, o estrangeiro que está aprendendo português, está habituado, antes de estar habituado às palavras faladas, está habituado às palavras escritas. E muito provavelmente espera ouvir todas aquelas vogais que ele conhece. E quando ele ouve Persebes, nem sempre ele vai tomar pé na realidade. Nem sempre ele percebe. Nem sempre ele percebe. Continuemos, olha. Alguns vocábulos gramaticais, isto é, vocábulos cuja função é de morfema, sim, figuram na frase sem acento e dizem-se vocábulos átonos ou clíticos. Exatamente. Isto significa que na enunciação eles são incorporados a um vocábulo contíguo. Exatamente. O fenômeno da clise, ou clisis em grego, assume três formas em português. A próclise, ou seja, a palavra átona vem antes da palavra tônica a qual ela se incorpora, vem no meio, é a mesóclise, que só ocorre em verbos no futuro do presente e futuro do perfeito, dir-te-ei, e a ênclise, que vem no fim, amo-te. Está aí um T enclítico, não é? Por sua vez, a sílaba tônica apresenta uma variante subtônica com acento secundário que aparece no primeiro elemento de um sintagma frasal e dos compostos por justaposição a que se opõe a sílaba tônica do segundo elemento com o acento primário. Olha, minha gente, aqui um breve parêntese. Por que é útil a leitura de livros como esse do Matoso Câmara Júnior? Já diziam os escolásticos que a definição de algo é o ponto de partida para a compreensão desse algo. Sem dúvida alguma. Quanto mais clara é uma definição, às vezes ela pode ser meio árida, já que ela é uma espécie sempre de tentativa de síntese relativa a alguma coisa. Mas quanto mais clara é uma definição, seja qual for, melhor é o entendimento daquilo que se vai estudar. Então, sem dúvida. Ainda que você não vá ser professor de português, ainda que você não vá aprofundar-se nas coisas relativas às razões da língua, é conveniente passar por essas definições mais ou menos áridas, e eu sugiro um pequeno exercício que é o seguinte: lida a definição, feche-se o livro, vamos meditar para ver qual é o sentido, o que é um sintagma, o que é um morfema, e assim se progride. Sem isso não adianta a assistência de 1000 aulas de português narradas pelo maior professor do mundo, sintetizadas, inspiradas, etc., se não se vai aos textos e suas definições. Essa sugestão que você fez é preciosa. Inclusive, eu acrescentaria o que já está implícito, que é o seguinte: ao lermos uma definição qualquer, é necessário que nós entendamos cada termo que a compõe, cada termo daquela definição. E quando não estiver claro, é procurar no dicionário, às vezes, em se tratando de uma definição de linguística, o próprio dicionário de linguística e gramática, que tanto o Sidney quanto eu temos aqui à mão, pode dar a resposta que nós queremos. O que é um sintagma? Está aqui. O que é um morfema? Também está aqui. E nós estamos usando esses conceitos, como outros, nas nossas definições, porque é inevitável. Não, e outra coisa que vale reiterar, que o professor Sérgio Pachá disse numa das aulas anteriores, é que, por exemplo,
o Matoso Câmara Júnior, como linguista, estava muito mais preocupado com o fenômeno, com a descrição do fenômeno, Sim. ao passo que outros gramáticos estavam preocupados, como por exemplo o Napoleão, com a norma em si. É verdade. A descrição do fenômeno tem uma vantagem sobre a norma, que é a seguinte: em geral ela explica a norma. O porquê da norma. Isto é assim porque o tal fenômeno é claro. É assado. É claro. Então, recorrer a definições, e sempre com a seguinte premissa no horizonte. Uma definição pode aproximar-se mais ou menos de uma verdade. Uma coisa é dizer que o homem é bípede implume, outra coisa é dizer que ele é animal racional. Ambas estão corretas, mas uma delas aproxima-se mais do núcleo da essência disto que é o homem. Evidente. Tanto é verdade que existe aquela anedota, que eu não sei até que ponto é verídica, que Diógenes, quando ouviu a definição de Platão, o homem é um bípede implume, depenou um galo e disse: eis o homem de Platão. Um galo é um bípede. Um galo depenado é um bípede implume. E essa história, se não me falha a memória, está no livro de Diógenes Laércio, que foi a biografia de filósofos ilustres eu acho que sim, eu acho que sim. Aliás, o que nós sabemos de Diógenes, o cínico, provavelmente é tudo de segunda mão, de narrativas, de anedotas, de coisas, não é? É muito provável. Você deve estar coberto de razão, Sidney. Como há também aquela outra anedota que provavelmente não é verídica, que Alexandre Magno teria dito a Diógenes: diz-me o que queres que te dê. E Diógenes respondeu: eu quero que me deis aquilo que não me podes dar, que é a luz do sol que estás a tolher-me. Ou seja, sai da frente, está atrapalhando o meu banho de sol. Exatamente.